matemática? Então, nós vamos começar com a divisão. Mas a divisão, ela não vem sozinha. Toda operação, ela depende de outras. Então, primeiro estudamos a adição, que é a operação inversa da subtração. Depois, a multiplicação. E agora, a divisão. A divisão é a operação inversa da multiplicação, assim como a multiplicação é da divisão. Não podemos aprender divisão se não tivermos certeza que já sabemos a multiplicação. Então, vamos lá? Eu disse para vocês que a divisão não anda sem a multiplicação. Então, precisamos ter certeza da multiplicação. Algumas pessoas já têm as tabelas de multiplicação na cabeça. Outras vão precisar estudar. Não existe outra forma. Existem várias maneiras de calcular uma divisão. Eu vou ensinar que eu acho mais fácil, mas depois vamos aprender nos outros métodos, tá bom? Então, primeira coisa é a multiplicação. Para fazer a divisão, eu vou precisar da multiplicação e da subtração. E vou precisar também saber o nome dos termos, porque eu não vou chamar pelo número, eu vou chamar pelo nome. Então, vamos primeiro aos termos. Então, eu tenho aqui 48 dividido por 2. Eu vou ter o dividendo, que é esse número que está fora. O divisor, que é o número que está na casinha. Então, toda vez que você vê esse número aqui, você já sabe, é o divisor. Então, nesta operação, o divisor é o 2. Quem é o quociente? O quociente é a resposta, ela ainda vai aparecer. E o resto, que vai ficar aqui embaixo. O resto é o que sobra. Em qualquer coisa, o resto é o que sobra. Então, se o resto for igual a zero, eu digo, a minha divisão é exata. Se o resto for diferente de zero, eu digo, a minha divisão é não exata ou inexata. Então, eu vou sempre olhar para o resto. Quando a divisão é exata, resta o zero. Quando é não exata, o resto é diferente de zero. Mas agora eu quero aprender como é que eu faço essa divisão. Pelo método que eu vou ensinar vocês vão ter sempre que fazer a tabela. Até que vocês dominem a multiplicação de maneira que olhe e já saiba. Então, mas de quem é essa tabela? Do divisor. E quem é o divisor? Neste caso, é o 2. Então, eu preciso da tabela do 2. Então, eu venho aqui, vou repetir o 2 9 vezes. No meu caso, não vou repetir porque não vai dar. E aí, eu vou fazer 2 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8. Faltou 1 para dar certinho, né? E vou colocar as respostas. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. E 2 vezes 9, 18. Pronto. Primeiro passo eu já fiz, que foi a tabela. Depois que eu faço a tabela, eu vou entender a tabela da seguinte maneira. Esse número aqui, que é o primeiro, eu não preciso olhar. Porque quem é ele? Ele é esse aqui. É o divisor. O número do meio, ele é o número que vai para o quociente. Então, quando eu acho a resposta, ela tem que vir para cá. E aqui é a pesquisa, é onde eu vou encontrar aquilo que eu procuro. Pesquisar é encontrar o que procura. Aí eu volto lá para minha divisão. 48 dividido por 2. Eu vou observar quantos algarismos eu tenho no divisor. 1. Então eu vou utilizar 1 também no dividendo. Boto um tracinho em cima, que é para eu ter certeza que eu só estou dividindo ele. Então, 4 dividido por 2, volto na minha tabela. Onde é que eu vou procurar o 4, que é o número que eu estou dividindo? Onde é que procura? Na pesquisa. Então, eu venho aqui na pesquisa, procuro o 4. Achei o 4, pronto. Mas não é o 4 que vai para o quociente, é o número do meio. Então, quem vai para o quociente é o 2. Coloquei o número no quociente, eu tenho que multiplicar ele. Eu coloquei o 2, eu vou multiplicar pelo divisor. E se eu colocasse o 5, eu teria que multiplicar pelo divisor. Mas o que interessa é a resposta. Então, eu coloquei o 2. Coloquei o 2 e eu multiplico pelo divisor. 2 vezes 2, 4. A resposta dessa multiplicação
tem que ser um número ou menor ou igual ao número que eu estou dividindo. Então, 2 vezes 2, 4. Aí vem a subtração. 4, que foi a resposta da multiplicação, para chegar no número que eu estou dividindo é o 4. 4 para chegar em 4, 0. Então, o 4 já foi dividido. Boto um tracinho no número seguinte e vou colocá-lo ao lado do 0. Vou descê-lo. Pronto. O número que eu estou dividindo agora é o 8. Tenho que falar, porque se eu não falo, eu não lembro. 8 dividido por 2. Então, se eu sei que é o 8 que eu estou dividindo, eu vou procurar lá na tabela, na pesquisa. Venho aqui, ó, encontrei o 8. É o 8 que vai para o quociente? Não, é o 4. Coloco o 4 no quociente. Coloquei o número no quociente, tenho que multiplicar. 4 vezes 2, 8. Para chegar em quem? Quem é que eu estou dividindo? No 8. Então, 4 vezes 2, 8. Para chegar em 8, 0. Pronto. Essa divisão acabou. Aí eu pergunto, foi exata ou não exata? No início eu disse assim, se o resto for igual a 0, divisão exata. Se o resto for diferente de 0, divisão não exata. Então, nesse caso, a divisão é exata. Vamos a mais um exemplo com divisão. Observe que o divisor continua sendo 2. Por quê? Porque eu quero utilizar a mesma tabela. Lembrando que a tabela tem 3 partes. A primeira que é feita com o divisor, no caso aqui o 2. A segunda que é o quociente, que são os números que virão para aqui. E a terceira parte que é a pesquisa, que é onde eu acho o número que eu estou dividindo. Então, um algarismo no divisor, eu vou utilizar um algarismo do dividendo. Então, eu digo 5 dividido por 2. Vou lá na minha pesquisa, procurar o 5. Ah, mas não tem o 5. E quando não tem o 5? Quando não tem o número que eu estou procurando? Eu vou procurar um número menor que ele, porque não pode ser maior. Então, não tem o 5. Eu posso utilizar o 6? Não, porque 6 é maior que 5. Então, eu utilizo o 4. Na pesquisa não tem 5, vai o 4. Mas quem vai para o quociente? O 2. Então, venho aqui, ó, coloco o 2. Lembre que todas as vezes coloco o número no quociente, tem que multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 para chegar em quem? No número que eu estou dividindo. Então, 4 para chegar no 5, que dá 1. Vamos para o número seguinte. O número seguinte, ele fica ao lado do que sobrou. Se aqui ficasse o 0, ele ficaria aqui. Aqui tem o 1, ele vai ficar aqui do lado. Boto um tracinho em cima dele e coloco ele aqui. Ele era 9, mas virou 19. Então, agora eu faço 19 dividido por 2. Vou lá na minha tabela procurar o 19, porque é o número que eu estou dividindo. Procuro. Não achei o 19, mas achei o 18, que é menor que o 19. Então, quem é que vai para o quociente? O 9. Chego aqui, coloco o 9. Coloquei no quociente, multiplico. 9 vezes 2, 18. Para chegar em quem? Para chegar no número que eu estou dividindo. Para chegar no 19. 18 para chegar em 19, 1. Acabou essa divisão? Não, ainda tem um número aqui para descer. Coloco o tracinho nele e coloco ele ao lado do 1. Virou 16. Então, é o próximo número que eu vou dividir. 16 dividido por 2. Vou na minha tabela, encontrei o 16. Quem vai para o quociente? 8. Venho aqui, coloco o 8. Coloquei o 8, tenho que multiplicá-lo. 8 vezes 2, 16. Para chegar em 16, 0. Mais uma divisão exata. Então, vamos testar essa primeira parte da divisão. Vou passar a atividade, vocês vão fazer dessa maneira. E vão tirar dúvidas se acharem necessário. Aí, eu vou gravar um outro vídeo mostrando outros tipos de divisões, outras situações que podem acontecer. Eu não posso fazer a divisão quando o dividendo for menor que o divisor. Aí eu já não posso fazer, certo? Então, haverão outras situações e nós vamos solucionando com perguntas, com dúvidas, tá bom? Por hoje é só.